Agora vamos responder a questão 9 sobre estudo do seno. Resolva as equações seguintes, sendo o conjunto universo igual a zero, ao intervalo de 0 até 2π, fechado em 0 e aberto em 2π. Então, ele quer saber ele quer a resolução dessas equações. Então, vou pegar aqui a equação da letra A. Na letra A, eu tenho seno de x, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso é uma equação. Então, para eu resolver essa equação, observe o seno de x. X vai ser um ângulo. X vai ser um ângulo. E o seno desse ângulo é raiz de 3 sobre 2. Então, quem será esse ângulo? Ou quem serão estes ângulos? Não sei. Então, como é que a gente vai saber um ângulo que o seno seja raiz de 3 sobre 2? Pessoal, lembre-se de uma coisa. Tudo se passa pelos ângulos notáveis. Então, vamos ver os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Vamos ver se esse ângulo aqui é algum desses. Vamos lá. Então, aqui eu tenho o seno, olha. Seno. Vamos fazer essa tabelinha aqui. Seno de 30 graus, de 45 e de 60. Como é que eu vou memorizar os valores desses senos? Fácil demais, olha. Um traço de fração para cada ângulo. Depois, vou começar a contar, olha. 1, 2, 3. Tem que ficar na ordem 30, 45, 60. Ordem crescente. Aqui também, olha, crescente. 1, 2, 3. Agora, todo mundo vai dividir por 2. E agora, todo mundo também ganha uma raiz. Todo mundo ganhou uma raiz. Então, como é que vai ficar aqui? O seno de 30, 45 e 60. Olha. Raiz de 1. Raiz quadrada de 1. Quanto é? Eu vou extrair as raízes quadradas. A raiz quadrada de 1 é 1. E o 2 aqui embaixo. Olha, a raiz só é no numerador. Denominador não tem raiz. Agora aqui no de 45. Raiz quadrada de 2 não tem exata. Então, permanece raiz quadrada de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 3 não tem exata. Então, permanece raiz quadrada de 3. E o 2 aqui embaixo. Então, minha gente, essa tabelinha aqui, olha. Veja, são os senos de 30, 45 e 60. Fácil demais de fazer essa tabelinha. E agora, vamos ver também os ângulos notáveis. Para eu fazer os ângulos notáveis, não, perdão. Estes são os notáveis. Agora eu vou pegar os ângulos que cortam os eixos. Faço um círculozinho aqui. Aqui, olha. Veja. Aqui é x, aqui é y. Aqui é o cosseno, o eixo do cosseno. E esse y é o eixo do seno. Pronto. Aqui eu sei que é 0. Aqui eu sei que é 90 graus. Aqui 180 graus. Esse
270 graus. E aqui, novamente, completando a volta, 360 graus. Isso aqui todo mundo já está cansado de saber. E agora, o eixo do seno é esse eixo aqui, vejam. É nesse eixo aqui. Lembre-se que aqui eu tenho zero. Aqui, olha, para cima do zero subindo é positivo. Aqui no zero e descendo vai ser negativo. Então aqui vai ser, olha, positivo, subindo. Se for nesse lado subindo é positivo. Aqui também é positivo, que é subindo. Aqui descendo, negativo. E aqui, negativo. Tenha sempre em mente o eixo de coordenadas cartesiano que vocês estudam no nono ano, oitavo, nono ano. Olha, aqui no centro do eixo é zero, subindo os números são positivos, descendo os números são negativos. Então, está aqui. Aí, quais são os ângulos que eu tenho aqui? Já vou colocar o seno direto aqui, viu? Olha, zero. Quanto é o seno de zero? O seno de 0 grau, veja, como é que eu acho o seno? Eu topo aqui tô no zero, aí puxo aqui para o eixo, puxo uma reta para o eixo do seno, para o eixo Y. Quando eu puxei uma reta, eu achei quem? Qual foi o ponto que eu achei? Zero. Então, o seno de zero é 0 grau. Seno de 90. Seno de 90, eu estou em 90, puxo uma reta para o eixo Y. Eu já estou em cima do eixo Y, então não saio daqui. Eu sei que esse raio vale 1 em trigonometria. Então, o seno de 90 é tudo isso aqui, que vale quanto? 1. Então, seno de 90 graus é igual a 1. Aqui, cheguei em 180. Para eu achar o seno, eu puxo uma reta para o eixo Y, para o eixo do seno. Quando eu cheguei aqui no ponto, quem foi que eu achei? Zero. Então, o seno de 180 é zero. Aí eu venho aqui para 270. Estou em 270, eu já estou em cima do eixo Y, então não preciso puxar reta. Então, o eixo Y é tudo isso aqui, o 270 é isso aqui, ó, o valor, que é quanto? Esse raio 1. Então, seno de 270 graus é igual a 1. Pessoal, e o seno de 360? Olha, o seno de 360 não vai entrar. Porque ele disse, olha, o que foi que ele falou? Ele disse que era até tá fechado no 2π. Veja, mas mesmo assim eu vou fazer. Olha, seno de 360 graus. Eu estou aqui em 360 graus. Para eu achar o seno, eu puxo uma reta para o eixo do seno. Olha. Quem foi que eu achei? Zero. Então, seno de 360 é zero. Pessoal, observe uma coisa. Se esse daqui é o eixo do seno, então o que é que eu sei? Só vai ser 1 em 90 e em 270 que está em cima do eixo. Os dois estão em cima do eixo. Todos os outros valores que não estão em cima do eixo foi zero. Olha, fácil demais, veja. Aqui, zero, o seno de zero foi zero. O seno de 180, eita, eu não coloquei aqui, seno de 180 foi zero. O seno de 360 também foi zero. Agora, quando foi 90 e 270 foi 1. Então, é fácil de vocês lembrarem isso aí. Pronto, feito isso, aí eu vou olhar aqui, ó, vou voltar aqui. Qual é o ângulo? Eu estou procurando esse ângulo aqui. Eu estou procurando esse ângulo. Que o seno desse ângulo é raiz de 3 sobre 2. Quem é esse ângulo, pessoal? Olhando aqui todos esses ângulos. Quem é?
é o ângulo de 60. É o seno de... É o ângulo 60, veja. O ângulo de 60 graus, quando eu coloco aqui, o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2, olha. Já está aqui, ó. A gente encontrou, tá vendo? Mas só vai ser o ângulo de 60, só vai ser... O valor de x só vai ser 60. Somente 60 vai ter raiz de 3 sobre 2. Olha, aí agora a gente vem para outra coisa diferente. Observe que todo ângulo ele tem os simétricos. Todo ângulo tem os seus simétricos, os ângulos notáveis. Vamos aqui, olha, pegando aqui, fazendo o círculo trigonométrico. Atenção aqui também, viu? Aí eu tenho x, aqui é y, que é o seno, e aqui eu tenho o cosseno. Pronto. Aí o ângulo de 60 graus está aqui. Digamos que esteja aqui, ó, 60. Aí observe que todo ângulo vai ter os seus ângulos simétricos. Aí eles ficam assim, formam um quadradinho ou um retângulo certinho, veja. Então aqui foi 60 graus. O simétrico de 60 são esses aqui. Olha, esses são os simétricos. Aí eu vou colocar simétrico 1. Simétrico 1 não, vou colocar P. Olha, P1, P2 e P3. P1, P2 e P3. Viu, minha gente? Atenção! Todo ângulo notável. Quem são os ângulos notáveis? Os ângulos de 30, 45 e 60, pessoal. Todo ângulo notável, ele vai ter ângulos simétricos. Então, se o meu ângulo aqui é 60, que eu já encontrei, então os ângulos simétricos a eles são esses que ficam aqui. Um fica no segundo quadrante, um fica no terceiro e outro no quarto. Então, eu preciso achar o ângulo simétrico que também vai ter um seno de raiz de 3 sobre 2. Ele vai ter um seno de raiz de 3 sobre 2, o simétrico a ele. Minha gente, o simétrico que vai ter o mesmo valor do seno é esse daqui, olha, é esse P1. Por que P1? Porque quando o ponto for P1, que eu puxar uma reta para tocar no eixo do seno, no eixo Y, olha. Aqui é o eixo do seno. Quando eu achar para topar aqui, vai ser o mesmo valor do seno desses 60 graus. Então, eu só preciso achar quem é o P1. O simétrico vai ser P1. P2 não, porque o seno aqui embaixo vai ser negativo. E o seno que ele me deu foi um seno positivo, olha. Aqui embaixo o seno vai ser raiz de 3 também, só que vai ser negativo. Aqui o seno desse ângulo é raiz de 3 sobre 2, só que negativo. Como eu quero é o que é positivo, então eu vou pegar... Então, quem tem seno positivo é esse aqui. É esse P1 aqui. E como é que eu faço para encontrar o simétrico de 60? Né? Como é que eu sei qual vai ser esse ângulo aqui? Eu não sei como é que eu calculo. A gente vai reduzir o ângulo, vai achar o simétrico, né, do primeiro quadrante, né, de um seno notável? Eu quero saber quanto é esse P aqui. Então, o que é que a gente faz, pessoal? Eu uso a fórmula para encontrar os simétricos. Olha, a fórmula de encontrar os simétricos são essas aqui. Esse aqui é o segundo quadrante. Segundo quadrante. Aqui eu tenho terceiro quadrante. E aqui eu tenho o quarto quadrante.
quarto quadrante. Pessoal, eu quero o simétrico aqui. Se o ponto está aqui no primeiro quadrante, eu tenho que usar a fórmula do primeiro quadrante, que é P igual a π menos A. Então, pegando aqui a fórmula, olha. Veja, viu? Pegando a fórmula aqui, P é igual a π menos A. Pessoal, quanto é o P? Quanto é o valor de P? Eu não tenho, porque P é justamente esse número aqui que eu quero encontrar. Então, eu não tenho P, vai ser igual a π. Quanto é π? 180 graus. Menos A. Quem é A? Vocês nunca podem esquecer. Nestas fórmulas aqui, eu sempre tenho ó, o A e A, tá vendo? E A é sempre um número do primeiro quadrante, ó. Do primeiro quadrante. Então, A vai ser 30, 60 ou 45. A sempre será esses números aqui, olha. A vai ser 30, ou então A é 45, ou então A é 60 graus. Então, no meu caso aqui, o A é 60. Por que o A é 60, pessoal? Porque eu quero o simétrico de 60 graus. Então, aqui vai ficar P, que é igual a 180 menos 60, que vai dar 120 graus. Então, P é 120 graus. Certinho? P é 120. Só que, então, eu já encontrei os dois ângulos. Já encontrei que é 60 e 120. Esses dois danadinhos, eles vão ter o seno igual a raiz de 3 sobre 2. Só que nas questões, nas respostas, eles não vão dar 120. Eles vão dar esses ângulos aí em radiano. Eles vão dar em radiano. Então, a gente precisa transformar para radiano. 60 transformado para radiano. O 60, a gente já trabalhou muito, 60 é π sobre 3, né? 60 graus é igual a π sobre 3. 18, 180 dividido para 3, 60. Agora, 120, quanto é que vai ser? A gente vai fazer a regrinha de 3, olha. Eu sei que π é 180 graus. 120 graus vai ser quantos πs? Aí eu faço o cruzamento aqui para encontrar, olha. X vezes 180 vai ficar 180x, que é igual a 120 π. 120 π. Então, aqui x é igual a 120 π sobre 180. X que vai ser igual. Esses dois zeros eu posso cortar. Então, ficou 12π sobre 18. X que é igual. Eu ainda posso simplificar aqui, viu? Vou simplificar por 3. Por 3 e aqui por 3. Então, 12 para dividir para 3 é 4 π. E 18 para dividir para 3 é 6. Ainda eu posso simplificar aqui? Posso. Na verdade, aqui eu poderia ir por 6, olha. Né? Poderia ir logo por 6. Mas se eu quiser fazer de novo aqui, eu faço, né? Por 6. 12 para dividir para 6 é 2. 2. E 18 para dividir para 6 é 3. Então, 120 graus, pessoal, é igual a 3π sobre o 2π sobre 3. 120 é igual a 2π sobre 3. Então, a solução da minha equação da letra A, quem é a solução? A solução é
60, aí eu coloco quem? Π sobre 3. Π sobre 3. E 120 é o outro ângulo, não foi? O outro ângulo aqui não foi 120. Então, 120 foi, não foi 120 que a gente encontrou? 120 fazendo a transformação foi quanto? 120 graus, 2π sobre 3. Então, o outro ângulo é 2π sobre 3. Essa é a resposta da letra A apenas. Vamos agora para a letra B. Deixa eu fazer aqui uma linha para a gente responder a letra B. Na letra B, o que é que eu vou querer? O seno de x é igual a 1. A minha equação é seno de x igual a 1. Na letra B, eu tenho que seno de x é igual a 1. Prontinho? Prontinho. Seno de x igual a 1. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu quero saber qual é o ângulo. Olha, aqui vai ser um ângulo. Qual é o ângulo que o seno desse ângulo vai ser 1. Eu já fiz aqui todas as tabelas, não foi? Dos ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60, são notáveis. E fiz também dos ângulos que cortam os eixos, que são esses aqui. Então, quais deles tem seno igual a 1? A gente analisando aqui, olha, os ângulos notáveis. Veja. Nenhum deles tem seno igual a 1. E, ó, isso aqui eu já corto, viu? Olha, o que está valendo é esse de baixo. Pessoal, qual é o seno? O seno de 30 é 1? Não. 45 tem seno igual a 1? Não. 60 tem seno igual a 1? Não. Então, não é nenhum desses. Vamos agora para os que cortam o x, que cortam o eixo x. Eu disse que seno de 270 aqui era 1. Mas não é, viu? O seno de 270 vai ser menos 1. Por que menos 1? Porque ele está aqui embaixo, ó, e é negativo, veja. E eu já tinha colocado aqui, ó. Tá vendo? Lá em cima é que é positivo. Então, qual é? O seno de 0 é 0, não é esse. Seno de 90 é 1, já achei, olha. Seno de 90. Seno de 180 é 0. Seno de 270 é menos 1 e seno de 360 é 0. Então, qual é o ângulo procurado? É 90 graus. Então, aqui na letra B, o seno de 90 graus, é igual a 1. Está aqui a resposta. Mas só que a resposta não vai estar. Então, vamos para a solução. Solução. A resposta não vai estar em grau. Não vai estar em grau. Aí vocês precisam transformar para radiano. Quem já lembrar que é fácil, né? O seno 90 graus em radiano, a gente sabe que é π sobre 2, né? Que é igual a 90 graus. E quem não lembrar? Quem não lembrar faz a regrinha de 3, viu? Π é igual a 180 graus. 90 graus vão ser quantos πs? Faz o x aqui. X vezes 180. 180x, que é igual 90 vezes π, 90π. X, que é igual a 90π, dividido por 180. Eita, esqueci do zero. Dividido por 180. X que vai ser igual. Corta esse zero. Ficou 9π sobre 18. E agora aqui. X que é igual. Eu posso simplificar aqui por 9. Veja. 9 para dividir para 9, 1. Que ficou π. 18 para dividir para 9, 2. Esse 1 não precisa colocar, então ficou π sobre 2. Tá vendo aí? Então, a resposta tem que ser em radiano.
Então, quem é a solução da minha equação? Qual é o ângulo que o seno dele é 1? Aí eu coloco aqui, π sobre 2. Π sobre 2. Se na questão que vocês responderem, ele trouxer a resposta em graus, ótimo. Mas eles não vão trazer em grau, que é muito fácil. Eles sempre pedem em radiano. Então, essa é a solução da letra B. Vamos agora para a letra C. Na letra C, eu quero saber quem é o seno de x. A equação é seno de x igual a 3. Colocando aqui, seno de x igual a 3. Pronto? Vamos lá. Eu quero saber aqui, x vai ser um ângulo. X vai ser um ângulo. Eu quero saber qual é o ângulo que tem seno igual a 3. Qual é o ângulo que o seno dele vai ser 3? Vamos olhar aqui. Olhando aqui para a minha tabela dos ângulos notáveis. Olhando para a tabela dos ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60, nenhum tem seno igual a 3. Olhando aqui para os ângulos que tocam os eixos, nenhum deles tem seno igual a 3. Veja, nenhum tem seno igual a 3. Então, qual vai ser esse ângulo? Pessoal, esse ângulo não existe. Então, qual é a solução? A solução é o conjunto vazio. Essa equação não tem solução, porque não existe nenhum ângulo que o seno dele vai ser 3. Por que não, professor? Minha gente, lembra que eu disse para vocês que em trigonometria o raio da circunferência é apenas 1, pessoal, olha. É 1, aqui vai ser 1. Esse raio também é 1. Aqui vai ser menos 1. Aqui embaixo vai ser menos 1. Então, não existe 3. Ou ele é 1, ou ele é menor do que 1. Agora, mais do que 1 não pode. Não existe, porque só vai até 1. Então, por isso que a solução ela é vazia. Não tem solução esta equação, tá bom? Com isso, respondemos a questão 9, estudo do seno, e respondemos algumas equações, olha, trigonométricas, tá bem?